Imagina só, saber que a vida inteira de uma pessoa depende de uma única coisa. Nossa, Sim, de algumas gotas de sangue em um lençolo. A equação era assustadoramente simples, sabe? Se na manhã seguinte, à noite de núpcias, o sangue estivesse lá, a honra estava salva. um alívio gigantesco, né? Exatamente. Mas se o tecido estivesse limpo, o destino era ser arrastada para fora da cidade e apedrejada até a morte pela própria comunidade. É um cenário, assim, aterrorizante. É brutal. Muito. E, no entanto, essa foi a realidade legal, cultural e inquestionável de incontáveis gerações de mulheres ao longo de milênios. Mas aqui está a reviravolta que muda tudo. A ciência e a medicina modernas acabam de comprovar que quase metade da população feminina fisicamente não consegue, de forma natural, produzir esse sangue. É um choque brutal, não é? Com certeza. Aquele momento exato em que uma tradição antiquada colide em alta velocidade com a biologia reprodutiva. Porque quando uma regra que tenta ditar como o corpo humano deveria funcionar é tipo colocada sob as lentes de um microscópio e confrontada com milhares de prontuários médicos, o castelo de cartas simplesmente desaba. Desaba completamente. E isso nos obriga a olhar para a história com uma perspectiva totalmente diferente. Bom, vamos analisar isso a fundo, porque o nosso mergulho no conhecimento de hoje parte de um material muito curioso e até improvável para essa discussão científica. Trata-se de uma análise publicada no blog Estudos Bíblicos, que é assinada pelo evangelista Jarbas Epifânio. É uma fonte bem específica. Sim, e o texto tem um título que já vai direto ao ponto, que é A Mulher Precisa Sangrar na Primeira Relação. O que chama muito atenção aqui, para quem nos ouve, é como a fonte cruza referências religiosas antigas, especificamente do livro de Deuteronômio, com dados clínicos irrefutáveis de gigantes da saúde atual. Órgãos de peso, né? Exato, instituições como a Organização Mundial da Saúde e o Colégio Americano de Obstetras e Ginecologistas. A nossa missão hoje é entender como normas culturais antigas, que eram baseadas na anatomia, se sustentam ou se desmoronam de vez sob a lente da biologia moderna e da teoria do conhecimento. É um cruzamento de informações fascinante, minha amiga Digo, meu caro colega, porque demonstra o perigo real de uma sociedade inteira aceitar uma ideia apenas porque sempre foi assim, sabe? Sem nunca parar para testar se o fenômeno é de fato verdadeiro. Questionar esses pressupostos antigos é essencial para evitar a sobrecarga de desinformação nos dias de hoje. Muito bem colocado. Para entender o impacto dessa descoberta médica, a gente precisa voltar um pouco e sentir o peso dessa lei milenar. O material os leva direto para o Antigo Testamento, lá em Deuteronômio, capítulo 22. Aham. E é crucial deixar muito claro para nossa audiência que não estávamos falando de um conselho matrimonial, sabe? Ou de um manual de boas maneiras. Não, longe disso. Era o Código Penal da época, um procedimento legal, literal e de vida ou morte. O texto descreve uma situação bem específica. Um marido acusa a recém-casada de não ser virgem antes do casamento. E o sistema de defesa era implacável. Não adiantava a noiva jurar inocência de jeito nenhum. Nem chamar testemunhas. Não adiantava chamar testemunhas de caráter, chorar, nada. A justiça exigia uma prova material e biológica. A família da mulher precisava ir até os anciãos da cidade e apresentar o lençol ou a veste da noite de núpcias, manchada de sangue. Caramba! Pois é. A premissa embutida nesse julgamento era tida como uma lei da natureza inquestionável, de que toda e qualquer mulher virgem obrigatoriamente vai sangrar na primeira relação sexual com penetração. Ou seja, zero margem para exceções. A ausência de sangue era igual a culpa imediata. E pensando na mentalidade de quem criou e de quem aplicava essa lei, é como se eles imaginassem o corpo feminino equipado com uma espécie de, sei lá, um lacre de segurança de fábrica. Um lacre? Como assim? Sabe aquelas garrafas de água novas, que tem aquele anel de plástico rígido na tampa? Ah, sim, sei bem. Então, quando a garrafa é aberta pela primeira vez, o plástico se rompe de um jeito visível, audível e definitivo. Fica inconfundível que foi aberto. Para a sociedade daquela época, a anatomia feminina tinha um lacre plástico.
E o sangue era prova visual e incontestável de que ele havia sido rompido exatamente naquele momento. Olha, o que é fascinante aqui é que essa analogia do lacre de segurança ilustra perfeitamente a expectativa cultural da época. Exato. Mas é justamente aí que a ginecologia moderna entra em cena para destruir esse mito completamente. Quando a gente olha para a anatomia real descrita pelos médicos, a biologia descarta essa ideia do lacre de plástico. O ímen não funciona como uma barreira rígida e selada. Não. Não. Está muito mais para um elástico de cabelo, daqueles revestidos de tecido macio, sabe? Um elástico de cabelo? Pera, como assim? Pense na mecânica da coisa. Um elástico de cabelo não é uma parede impenetrável. Ele é uma estrutura feita para esticar e acomodar algo que passa por ele. Ah, faz sentido. O ímen é um tecido fino e extremamente elástico e que, na verdade, é apenas um resquício residual do desenvolvimento do embrião no útero. E o mais revelador que as fontes trazem é que existe uma loteria anatômica gigantesca. Uma loteria? Sim, não existe um modelo padrão. Algumas mulheres nascem com a membrana quase imperceptível, outras já têm um tecido mais espesso, e a grande maioria já possui aberturas naturais em formatos muito variados, justamente para permitir a passagem do fluxo menstrual. Claro, a menstruação precisa sair de alguma forma. Exatamente. Então, na primeira relação, esse elástico frequentemente apenas se estica para acomodar a penetração e depois volta ao lugar. Ele não precisa rasgar e ser destruído como o anel de plástico da garrafa. Peraí, deixa eu ver se entendi bem os dados das fontes, porque tem algo que parece que não bate nessa lógica. O material que a gente está analisando aponta claramente que o ímen tem pouquíssimos vasos sanguíneos. Correto. Então, se ele é como um elástico que apenas cede e quase não tem irrigação sanguínea, de onde diabos vem o sangue daquelas mulheres que de fato sangram na primeira vez? Boa pergunta. Porque a gente sabe que o sangramento realmente acontece com algumas pessoas. Se não é o rompimento do tal lacre, o que está sangrando afinal? Essa é a grande revelação que desmonta a linha antiga de uma vez por todas. O sangue, na imensa maioria dos casos, não vem do ímen. Sério? Sério. A biologia explica que esse sangramento é resultado de microlacerações, ou seja, de pequenos machucados na própria parede do canal vaginal. Nossa, e por que essas fissuras acontecem? Os ginecologistas listam os motivos principais. Pode ser falta de lubrificação natural, tensão muscular extrema do assoalho pélvico ou uma penetração mais brusca. Mas, uau, isso muda tudo. Quer dizer que não é um sinal biológico de iniciação sexual? Um machucado por falta de lubrificação ou por tensão muscular pode acontecer em absolutamente qualquer relação, seja a primeira, a 10ª ou a 1000ª. Exatamente isso. O sangramento não é um marcador cronológico de virgindade. É simplesmente um reflexo das condições físicas e emocionais daquele momento específico. Nossa, mas pense no que isso significa na prática, voltando lá para o contexto histórico de Deuteronômio. Isso cria uma constatação extremamente sombria, na minha opinião. Com certeza. Imagine a mente de uma jovem há 3.000 anos. Ela está na noite de núpcias e ela sabe muito bem que a sociedade inteira, a família dela, os anciãos, estão do lado de fora esperando para ver o lençol na manhã seguinte. Ela sabe que, se não houver sangue, ela vai ser apedrejada até a morte. A lei operava na base da ameaça de morte iminente. O nível de estresse devia ser absurdo. Exato. Isso geraria uma carga de ansiedade, um pânico tão paralisante que tornaria qualquer relaxamento físico ou lubrificação natural algo, assim, biologicamente quase impossível. É um ciclo de terror fisiológico. É uma profecia autorrealizável. O medo extremo induzia a tensão muscular, a tensão e a falta de lubrificação causavam as microlacerações na parede vaginal que você mencionou, e as lacerações geravam o sangue que a lei exigia ver como prova. A sociedade estava, sem saber, forçando um cenário de trauma físico e lesão para validar uma regra inventada. O sangue não era a prova de pureza de jeito nenhum, era muitas vezes a prova do pânico. É uma análise psicológica devastadora, meu caro, e muito precisa. A lei literalmente fabricava sua própria evidência através do medo.
Loucura. E para mostrar o quão comum é a ausência desse sangramento, quando as condições não envolvem esse nível de terror cultural, os dados estatísticos citados no material são muito categóricos. Não estamos falando de algumas raras exceções biológicas. Conta mais sobre esses dados, para quem está nos acompanhando. Claro! Há um levantamento impressionante, publicado no renomado British Medical Journal, que entrevistou 41 médicas ginecologistas e obstetras. Ou seja, profissionais que conhecem a própria anatomia intimamente mais do que qualquer pessoa. Perfeito. Dessas médicas, 63% relataram que não sangraram na sua própria primeira experiência sexual. Espera, 63%? Isso é mais da metade. A regra, na verdade, era a exceção. Exatamente, e os dados recentes corroboram isso em larguíssima escala. O artigo traz um estudo massivo de 2024 envolvendo mais de 6 mil mulheres. Esse estudo revelou que 43,2% delas não apresentaram nenhum tipo de sangramento na primeira vez. Quase metade. Estamos falando de praticamente metade da população feminina. Biologicamente falando, a ausência de sangue não é um desvio anatômico ou um milagre. É tão normal e previsível quanto alguém nascer com olhos castanhos em vez de azuis. Aqui é que a coisa fica realmente interessante, sabe? E levanta uma dúvida gigante. O material detalha que os absorventes internos, a prática de esportes intensos, andar a cavalo, andar de bicicleta e até exames médicos de rotina podem alterar a elasticidade do ímen ao longo dos anos. Sim, a vida cotidiana altera o corpo. E por outro lado, uma mulher que já tem a vida sexual ativa pode possuir um tecido tão elástico que ele simplesmente não apresenta marcas de desgaste. Correto? Então, como fica a ciência forense nisso? Se um tribunal hoje, em pleno século XXI, exigisse uma prova física de virgindade, o que um médico legista diria ao examinar essa mulher? O veredito forense moderno é absoluto. É fisicamente impossível determinar a virgindade através da análise visual ou estrutural do ímen. Impossível. Sim, não existe perícia capaz disso. E o motivo explicando como a anatomia funciona na prática, para quem nos ouve, é que a alta capacidade de cicatrização e a enorme elasticidade do tecido fazem com que, mesmo que ocorra alguma microfissura no ímen, as bordas cicatrizam muito rapidamente. O corpo se repara rápido. Muito rápido. E elas se fundem com as dobras naturais da região vaginal. Não ficam cicatrizes óbvias. Então, para um médico olhando através de instrumentos, hoje, um ímen que foi alargado de forma natural pela biologia ao longo da vida e um que passou por penetração sexual são, na maioria esmagadora das vezes, visualmente idênticos. O corpo simplesmente não imprime um certificado de uso. Mas então chegamos ao cerne do problema, né? Se o corpo não gera esse certificado de uso em momento algum, por que a humanidade passou milênios exigindo ver um? O material que estamos analisando toca em conceitos muito profundos para explicar isso. Ele fala sobre a forma como as sociedades constroem conhecimento e também sobre a necessidade evolutiva humana. Como tudo isso se conecta com um simples lençol manchado de sangue? Se conectarmos isso com o panorama geral da época, a resposta fica clara. Para entender isso de forma simples, precisamos olhar para as ferramentas que aquela sociedade antiga tinha disponível. Pense em como nós definimos o que é verdade hoje, o que chamamos de epistemologia. Certo, a teoria do conhecimento. Isso. Hoje temos testes de DNA, temos microscópios superpotentes, equipamentos de ultrassom, nós temos como investigar a biologia em nível celular. É outro mundo. E da estrutura social daquela época, havia uma necessidade primitiva e muito urgente de garantir a linhagem. Questões de herança, certo? Exato. Eles precisavam saber com certeza absoluta quem era o pai biológico de uma criança para fins de herança, de posse de terras e até de sobrevivência da tribo como um todo. A pureza feminina era uma moeda de controle. Ou seja, eles tinham um problema enorme de controle social e genético e resolveram criar um teste visual rudimentar baseado no pouco que viam para tentar resolver isso de vez. É bem por aí. Na falta de ciência e de testes de paternidade, eles criaram um marcador visual completamente falso. O sangramento se tornou a evidência fabricada para acalmar a ansiedade masculina sobre a paternidade e o controle reprodutivo.
e acabou virando lei. E o trágico disso tudo é que esse teste gerava constantemente resultados enganosos. Falsos positivos e falsos negativos o tempo todo. Condenavam à morte mulheres sem nenhuma experiência prévia, só porque a biologia delas era mais elástica. E, por outro lado, deixavam passar mulheres com experiência se, por algum motivo de atrito ou falta de lubrificação, ocorresse um sangramento. Era literalmente uma loteria cruel disfarçada de justiça divina. Perfeitamente resumido. Então, o que tudo isso significa? O que nos leva ao ponto de reconciliação teológica, que, na minha opinião, é a parte mais corajosa das fontes que estamos explorando hoje. Concordo plenamente. E é bom lembrar para quem está acompanhando esta nossa exploração que o texto base foi publicado num blog chamado Estudos Bíblicos. É um veículo que tem um foco voltado para teologia, família cristã e doutrina. A grande questão é como um autor desse meio digere o fato inegável de que a ciência moderna, os microscópios e as estatísticas destroem completamente a premissa de uma lei sagrada do Antigo Testamento. Ele tenta maquiar a ciência para proteger a Bíblia. Pelo contrário. E essa honestidade intelectual do autor é fundamental para a qualidade do texto. A análise defende que ignorar os fatos científicos e continuar aplicando a lei de Deuteronômio de forma literal ou moral nos dias de hoje seria, na verdade, a verdadeira atrocidade moral. Uau, forte isso. Sim, porque significaria submeter pessoas inocentes ao ridículo, à difamação e a punições cruéis baseadas em um pressuposto empírico que agora nós sabemos com 100% de certeza que é falso. O entendimento central do artigo é de que o conhecimento médico moderno não é de forma alguma o inimigo da fé. Mas sim um aliado. Exato, ele atua como uma ferramenta que ilumina e corrige práticas culturais do passado que eram ignorantes sobre o funcionamento real do corpo humano. E o mais interessante é como o autor amarra isso. Ele usa a própria Bíblia para mostrar que as leis humanas e os julgamentos terrenos, mesmo nos tempos bíblicos, sempre foram falhos. A fonte cita passagens muito específicas para validar que, até no texto sagrado, existe o reconhecimento de que a justiça da sociedade pode errar o alvo de forma trágica. Sim, as referências são muito bem escolhidas pelo evangelista. O material destaca o livro de Eclesiastes, lá no capítulo 8, versículo 14. Eu lembro dessa citação no texto. Esse trecho aborda de forma bem filosófica as injustiças visíveis na terra, onde muitas vezes os justos sofrem o destino que os ímpios mereceriam e vice-versa. Ou seja, a própria Bíblia admite abertamente que o sistema de justiça humano, na prática, é quebrado. E de forma ainda mais direta e poderosa, o texto evoca o famoso episódio do Evangelho de João, capítulo 8. A clássica história da mulher que é levada até Jesus por uma multidão pronta para apedrejá-la. Essa mesma. É o exemplo perfeito para encerrar o raciocínio dele. Pense bem, um grupo de homens usando a lei antiga como arma para destruir uma mulher, todos cheios de certezas absolutas, até que são confrontados. E aí a ficha deles cai. Sim, eles são forçados a olhar para a própria hipocrisia e para as inúmeras falhas de seus julgamentos precipitados. A tese do autor é que a tradição religiosa, quando é saudável, não exige cegueira diante das evidências. Se a biologia reprodutiva comprova que o sangramento não mede a virgindade, a única atitude justa, cristã e ética é abandonar a regra antiga. Juntando todas as peças dessa nossa análise profunda, fica uma lição cristalina para quem nos ouve agora. O que a biologia, a ciência forense e a própria teologia concordam nessa análise é que o problema ao longo de toda a história humana nunca esteve no corpo da mulher. Nunca. O silêncio biológico do ímen não é um defeito de fabricação. A mulher que passa pela primeira experiência sem derramar uma única gota de sangue não falhou em nada. Ela permanece totalmente inocente, biologicamente e moralmente íntegra. É fundamental frisar isso. A falha fatal sempre morou na raiz da própria lei, na premissa errada. O conceito de virgindade, da forma como foi cobrado no passado, com provas físicas e lençóis, se revela apenas como uma construção social severa. Foi uma tentativa de controle que tentou inventar uma marca física onde a natureza jamais colocou uma. É verdadeiramente o triunfo do método científico
libertando pessoas de uma culpa anatômica que era completamente imaginária. É uma demonstração belíssima de como o conhecimento empírico nos resgata das armadilhas da ignorância cultural. Exatamente. E a importância de debater isso não é apenas para fazer uma curiosa viagem no tempo sobre leis antigas, sabe? Para quem nos ouve, trata-se de mostrar o quão fundamental é o pensamento crítico no nosso dia a dia hoje. Quando deixamos de investigar as coisas sobre a justificativa preguiçosa de que, é tradição, corremos o sério risco de perpetuar absurdos. Nenhum costume é sagrado o suficiente para não poder ser colocado sob a lente da verdade factual. Isso levanta uma questão importante, algo para levarmos além dessa nossa discussão. Se, como acabamos de constatar de forma inegável, um conceito tão poderoso quanto a virgindade física, algo que definiu a honra de clãs inteiros, que estruturou leis brutais e vigiou o comportamento de milhares de gerações de mulheres ao longo de milênios, não deixa absolutamente nenhum traço físico confiável ou cientificamente mensurável no corpo? De que outras formas a nossa sociedade moderna e as nossas leis atuais continuam operando de olhos vendados? Que outras regras de hoje ou julgamentos morais que usamos para punir, excluir ou avaliar o caráter das pessoas estão baseados em características biológicas ou sociais que, sob um microscópio rigoroso da ciência, simplesmente não existem? Uau! Olha, essa é daquelas perguntas que ficam martelando na cabeça por dias. Como é fácil, enquanto sociedade, inventarmos lacres de segurança invisíveis e exigirmos provas que nunca foram reais. Fácil até demais. É por essas e outras que o senso crítico contínuo é a nossa melhor ferramenta de sobrevivência e de justiça. Pessoal que nos acompanhou hoje, continuem questionando o mundo, testando as certezas absolutas que entregam a vocês todos os dias como verdades prontas. Nós nos encontramos no nosso próximo